seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente refletiu sobre essa necessidade de termos a santidade como meta, né? Não podemos nos esquecer disso, ter sempre isso no horizonte de tudo que a gente faz, porque a gente vai se envolvendo com o trabalho, a gente vai dando uma de Marta, às vezes, e se esquecendo de ser um pouco Maria, né? Claro que Marta também era importante, né? O serviço também é importante, mas tem que ser outra dimensão, né? Ronaldo, vocês devem conhecer a obra dele, o impacto da renovação carismática. Faz tempo que lançou. O pessoal da Remite perguntava se ele dá muito trabalho. Faz tempo que me dá trabalho. A gente é amigo desde 98. Nesse livro ele faz um apontamento interessante. Ele fala assim que a gente sabe que Deus não só a realidade divina, a natureza divina, a essência divina é uma só, mas nela participam 3 pessoas, e a gente pode atribuir ações a essas pessoas, são as atribuições divinas, né? Então o Pai é o Criador, o Filho é o Salvador e o Espírito o Santificador. O Pai, para criar, não precisou de nós, criou do nada, e o Filho, para salvar, não pediu a nossa ajuda, morreu por nós e nos salvou. Mas nós não podemos ser santos sem a nossa cooperação. Então, o Ronaldo dizia no seu livro, a tarefa do Espírito Santo é a mais difícil, que é a de nos tornar santos. Ele não pode nos forçar a ser santos. O homem precisa cooperar, né? Mesmo quando eu me decido a ser santo, aí começa a luta. O catecismo da igreja diz que esses são os tempos da efusão do Espírito. Começa então, trava-se então uma luta entre o Espírito e a carne. Aquilo que São Paulo vai dizer no capítulo 7 da carta aos Romanos, né? Embora eu queira fazer o bem, queira fazer o que é reto, o que é santo, eu acabo fazendo o que é errado. Porque se eu faço o que não é certo, eu já não sou eu que faço o bem, mas o mal que está em mim. Então a gente é uma luta constante, que só vai terminar na parousia. Quando estivermos aqui, a velha natureza vai reclamar o seu lugar, e a gente tem que se alimentar de coisas boas para que a velha natureza não vença. Então, com essa visão no horizonte da santidade, né? E a irmã falava agora da canonização de Helena Guerra, e nós devemos a Helena Guerra, como vimos um pouco ontem, né? Foi meio tumultuado, mas ela conseguiu do Papa alguns documentos, a consagração do século, né? A novena litúrgica oficial, e ela prezava pela busca da efusão contínua do Espírito. Pregava o Pentecoste permanente e a contínua efusão do Espírito. E era uma profecia, ainda naquele tempo, morreu no ostracismo, morreu sob investigação canônica, morreu privada do convívio com as suas irmãs, com as suas filhas religiosas, proibida de escrever, 7 anos no leito de dor, doente. Só voltou para casa depois na forma de relíquia, em 59, quando João 23 a beatifica, e agora é levada aos altares com a honra de Nossa Santa, né? E o Brasil privilegiado, porque o milagre que deu o aval à santidade ocorreu aqui no Brasil. E a irmã também propôs, se a gente pudesse um tempo de perguntas e respostas no final, da minha parte, sem problema, não tem problema de tempo, só vou embora terça-feira, então estamos aí à vontade.
Então a reflexão proposta para agora é um novo Pentecostes e a missão. Um novo Pentecostes com vistas à missão. É interessante essa proposta, porque muitas vezes nós, ao falarmos do batismo e da promessa do dom do Espírito, nos esquecemos de uma coisa muito importante. Quando Jesus, Atos 1, de 5 a 8, fala agora vocês aguardem Jerusalém, porque agora eu vou cumprir a promessa que vocês ouviram da minha boca e do meu Pai pelos profetas, né? Agora eu vou cumprir, porque tinha sido uma infusão apostólica para os apóstolos em João 20, né? Aquela não foi o cumprimento, era uma efusão apostólica, doméstica, para a fundação da igreja. O cumprimento da promessa é agora. Ele fala: aguardem, não se afastem de Jerusalém, porque agora eu vou cumprir a promessa que vocês ouviram. Porque João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Vocês vão receber poder e sereis minhas testemunhas. Muita gente estaciona no poder, né? Nós somos batizados no Espírito, então a gente adquire poder espiritual, poder para exercitar carismas, para operar carismas, né? E carisma, e tem gente que, né, agora eu vou fazer miséria, porque eu fui batizado no Espírito e eu tenho poder, né? Eu vou ressuscitar mortos no meu bairro, vai ser um furor, né? Mas Deus tem muitos propósitos pelos quais Ele nos dá o Espírito Santo, muitos propósitos. Um deles é para nos tornar participantes da sua natureza divina. O resto da criação não participa da natureza divina. Nós, pelo Espírito, nos tornamos participantes da natureza divina. João Paulo fala isso na sua encíclica Domino Est Vivendi. Também São Pedro fala: somos participantes da natureza divina. Tem por propósito também nos tornar filhos, né? A prova de que sois filhos é porque o Espírito do Filho habita em vocês. Carta aos Gálatas 4. E na sequência dos Gálatas mesmo, e porque vocês são filhos, são herdeiros do céu. É um propósito também. E vocês vão ser um dia redimidos, restaurados, ressuscitados. O Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos ressuscitará os vossos corpos mortais. Romanos 8. Então há muitos propósitos, né? Nos tornar filhos, herdeiros, participantes da natureza divina, direito à ressurreição. Mas tem um propósito bem explícito que Jesus fala agora: vocês vão ser batizados no Espírito, receber poder e sereis minhas testemunhas. É uma condição sine qua non. Uma coisa não existe sem a outra. Vocês vão receber poder, ser batizado, e uma conjunção aditiva. E aí sim, e então será possível que vocês sejam minhas testemunhas. Esse é o propósito explícito que está aqui no cumprimento da promessa. Então, em primeira instância, nós recebemos o Espírito para sermos capacitados a dar testemunho de Jesus Cristo. Dar testemunho de Jesus Cristo. E dar testemunho de Jesus Cristo quando as coisas vão bem, isso é ótimo, mas também quando as coisas vão mal. Porque muita gente, quando a coisa piora, abandona a fé, abandona a graça. Então, é poder para testemunhar Jesus, porque o testemunho de Jesus nos está livre de dificuldades. Eu fui batizado no Espírito, agora eu tenho um escudo de proteção, nada vai me acontecer. Não. Jesus quer
de gente que se alegre com ele no Monte Tabor, mas também quer gente que permaneça fiel quando ele estiver no Monte do Gólgota. Então, o mesmo Espírito que libertou Paulo e Silas da prisão é o mesmo Espírito que permitiu que Tiago fosse passar na espada. É o mesmo. Esse mesmo Espírito é aquele que sustentou Estevão no seu testemunho, né? Vocês se lembram quando foram para escolher os diáconos? Qual foi a proposta? Escolham quantos? 7. O quê? 7 o quê? Escolham 7 o quê? Homens cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Essa foi a orientação. Como é que será que escolhia homens? Como é que identificavam homens cheios do Espírito Santo? Pessoas cheias do Espírito Santo, né? Será que tinha um súbito? Passava assim, opa, esse aqui está mais ou menos, deixa eu ver, esse aqui está mais cheio. Como será? É na vida. É na vida, olhando para a pessoa. Senhor, eu quero que o Senhor me capacite com esse dom da promessa, de modo a que eu me torne testemunha da sua ressurreição. Que quando olharem para mim, as pessoas percebam que eu sou conduzido pelo seu Espírito e queiram também ser conduzidos pelo teu Espírito. E Estevão vai nos contar os Atos dos Apóstolos. Enquanto pregava, começou a ser apedrejado. Vocês imaginam o que é uma morte por apedrejamento? Não sei se vocês já pararam para pensar. Você ir recebendo pedradas que vão te debilitando. Morto a pedradas. Estevão tinha sido escolhido dentre os 7. Era um homem cheio do Espírito Santo. Aliás, agora Lucas repete. E Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou o céu, viu Jesus sentado à direita. É isso que falam? Não, ele viu Jesus de pé à direita do Pai. Era assim como que Jesus se colocasse de pé para olhar assim: deixa eu ver quem é que está aprovando, permitindo que o meu servo seja morto a pedrada. Quem é que está guardando as roupas dele ali para o povo fazer isso? Deixa ele comigo. Eu vou encontrá-lo na estrada de Damasco. Então, o primeiro propósito, segundo a frase do cumprimento da promessa, é sermos testemunhas de Jesus Cristo. É para isso, essencialmente, que a gente recebe a efusão do Espírito Santo. Dar testemunho de Jesus em qualquer circunstância, quando as coisas vão bem ou quando as coisas vão mal. E Paulo VI escreveu um documento chamado Evangelii Nunciandi, sobre o anúncio do Evangelho. Não é sobre o Espírito Santo, mas o capítulo 75 é sobre o Espírito Santo. E nele, Paulo VI, Santo Paulo, diz: nunca será possível haver evangelização sem a ação do Espírito Santo. Gente, nunca, sabe? Os nossos planos de evangelização que não levam em conta e não dão o protagonismo da ação ao Espírito, estão fadados ao fracasso, ou não vão render o que poderiam, não vão gerar aquilo que só o Espírito gera. Homem novo, mulher nova, não vai gerar.
Aí mesmo nesse capítulo, Paulo VI continua dizendo assim: as técnicas de evangelização são ótimas, são boas, porém, as mais apuradas, as mais bem elaboradas, as mais bem rebuscadas de sociologia, psicologia, de toda a ciência, em breve se demonstram desprovidas de valor se não levam em conta a ação do Espírito Santo. Tudo é bom, mas se eu só dou uma tintura de Espírito Santo ao meu planejamento de missão, de evangelização, não vai funcionar, não vai dar resultado. Se eu acredito mais na minha técnica, se eu acredito mais no meu preparo, no meu estudo, no meu conhecimento, se eu confio mais nisso e dependo menos do Espírito, vai dar mal. Vai dar mal. Então não é fazer de conta que estou sob a ação do Espírito Santo, mas decido eu como vai ser. Eu não me coloco à escuta do Espírito, não entro em comunhão com Ele em oração para escutar, pedir para Ele se está certo o que eu estou decidindo. Se eu faço só confiando em mim mesmo, e aí quando fracassa, eu volto para o Espírito, né? Conserta aqui porque não funcionou. Não, nunca será possível haver evangelização sem a ação do Espírito Santo. João Paulo escreveu, esse foi Paulo VI. João Paulo falou numa catequese, sobre o protagonismo da evangelização. Isso está no Observatório Romano de 98 também. Permita-me a leitura de um trecho, porque isso é muito importante para a nossa missão. Logo depois do batismo do Espírito Santo, logo depois do Espírito Santo ter descido sobre os apóstolos, no dia do Pentecostes, eles começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes dava o poder de se exprimirem. Pode-se, portanto, dizer que a igreja, no momento mesmo em que nasce, recebe como dom do Espírito a capacidade de anunciar as maravilhas de Deus e o dom de evangelizar. É o dom de evangelizar. Esse fato implica e revela uma lei fundamental da história da salvação. Não se pode, em síntese, falar do Senhor e em nome do Senhor sem a graça e o poder do Espírito Santo. Ao servirmos de uma analogia biológica, poderíamos dizer assim, que como a palavra humana é veiculada pelo sopro humano, eu estou falando porque a minha garganta está articulando sons que a minha aspiração e respiração dão corpo e vocês ouvem. Assim como a palavra humana é veiculada pelo sopro humano, assim também a palavra de Deus é transmitida pelo sopro de Deus, pelo seu ruar ou pneuma, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o protagonista de toda a missão eclesial. Mas o que significa evangelizar no Espírito Santo? Sinteticamente, pode-se dizer, significa evangelizar na força, na novidade, na unidade do Espírito Santo. Então nós não podemos prescindir da ação do Espírito nas nossas vidas, quando a gente se propõe a fazer qualquer trabalho apostólico, né? Isso, meus irmãos e irmãs, nos remete a uma reflexão que Tomás de Aquino faz na sua teologia das missões. Tomás de Aquino diz assim, é uma pérola isso, gente, está sendo gravado, senão quem está marcando, marque. Tomás de Aquino fala assim, a cada nova missão, a cada nova vocação, deve corresponder uma nova efusão do Espírito. Gente,
A cada nova missão precisa corresponder uma nova infusão do Espírito, para que ela produza o que precisa e o que Deus quer. A cada nova missão. Volto a perguntar, como perguntava sobre a santidade, né? Será que eu, quando me proponho a fazer qualquer missão, busco primeiro a infusão do Espírito? Eu vou pregar por 7 minutos no meu grupo de oração essa semana. É uma nova missão. É uma nova missão. Aquilo nunca mais vai se repetir na vida. Nunca mais. Nunca mais aquele grupo de pessoas vai se reunir daquele jeito, naquela hora, com aquelas condições. Nunca mais. Não, eu vou planejar um evento nacional, um evento, um acampamento dos músicos eu vou coordenar na Canção Nova nesse ano. Agora em novembro eu vou mesmo, né? Eu e minha mulher. Eu nem sabia que era já. Alguém aqui me falou ontem que viu na propaganda. Quem foi? Quem que estava aqui hoje? Alguém da música. Eu sei que ele vai, inclusive. Quem? Ah, foi você. Ele que viu. Será que eu estou preocupado em fazer uma palestra bonitinha, falar o que agrada aos músicos, ou eu estou procurando primeiro e desde já buscando uma orientação do Espírito? Senhor, o que o Senhor quer para aquele momento? Quem vai estar lá? Não faço nem ideia. Tem muita gente. Eu não sei. O que eles precisam ouvir? Eu tenho uma porção de coisa na cabeça que o Senhor me deu, mas o que o Senhor quer para aquele dia, para aquela hora? Dá-me uma infusão adequada do Espírito. Já contei ontem o de hoje, né? Era 2019 que era para eu vir para esse encontro, né? Depois teve a pandemia, depois eu fiz online, depois o Ronaldo insistiu de me fazer presencial. Desde quando ele falou, ó, vamos marcar. Tá. Mesma coisa. Senhor, eu preciso de uma adequada infusão do Espírito Santo. O Senhor sabe quem está lá, de que infusão vai precisar. Que palavra sua vai ser útil para aquelas pessoas? Eu vou falar. Eu falo como o Senhor manda, como o Senhor me inspira. Por isso eu busco a sua orientação. Eu preciso, porque eu já fiz isso sem te escutar e não deu certo. Não deu certo. E coisas que eu fiz sem imaginar que o Senhor tirou um fruto que eu, meu Deus do céu, eu não mereço, né? Escrevi uma novena para Helena Guerra, um livro meu, Escutar o Espírito. A novena que a família usou para obter a cura do Paulo, miraculado. E por isso meu livro foi no processo de canonização. Por isso eu tive que ir para lá. Cheguei quarta-feira, vim para cá. Só Deus, né? Como é que eu podia imaginar uma coisa dessa? Graça de Deus cura. Minha capacidade, sabe? Imagina. Então é preciso, diante de cada proposta de ação que surge para você na sua vida, você ter essa intenção. Não se esqueça, a melhor coisa que você faz é dirigir-se a Jesus, o batizador. Fala, Senhor, dá-me uma porção adequada do seu Espírito Santo para essa missão aqui. Sabe? Não precisa ser missões gloriosas, não. Senhor, eu essa semana vou conversar com fulano. Ei, eu sei o problema de fulano, já falou com ciclano, beltrano, e ninguém resolve o problema dele. Senhor, dá-me uma palavra de sabedoria para mim, uma palavrinha de ciência para que eu oriente esse irmão e esse seja edificado e o seu nome glorificado. Eu não sei de mim, não sou expert em psicologia, psiquiatria e outras ciências, não sou. Preciso de ti. A cada nova missão deve corresponder
uma nova efusão do Espírito Santo. Assim foi, por exemplo, a própria Helena Guerra, no dia da sua canonização, da beatificação. João 23 dizia, né, que ela sempre lutou e escreveu, estimulando a busca de uma contínua efusão do Espírito. Contínua. O que significa isso, irmão? Falando numa linguagem humana, Deus se agradou muito do dia em que você passou pela experiência da efusão do Espírito Santo inicial, do batismo do Espírito Santo. Deus se agradou muito, mas Deus se alegra muito mais quando vê que você está vivendo a vida no Espírito. Quando você não estacionou no seu batismo inicial, aquilo é coisa do passado. Você precisa de uma efusão contínua, como ela falava. Quando a renovação fez 10 anos também, 77, lançaram um livro com diversos escritores que ajudavam a renovação. Tinha um pastor chamado Bill Bright, ele é americano, e ele escreveu um artigo onde ele afirmava assim: a maior descoberta da vida cristã é aprender a viver na plenitude do Espírito. A maior, não tem outra maior que essa. Aprender a viver na plenitude. Não é? Eu já fui batizado, eu já recebi isso. Gente, o seu batismo sacramental, Pentecostes, o seu batismo do Espírito, o crisma, nada disso esgotou o que o Espírito Santo tem para você, para a sua vida. Não esgotou. O Espírito é inesgotável, é sempre novidade na sua vida. Então essa afirmação de Bill Bright era muito interessante. Se você hoje não dá tempo para ver isso tudo, mas depois você pega a carta aos Efésios, uma carta curtinha, 6 capítulos. A hora que você tiver um tempo para fazer uma leitura espiritual, pega a carta aos Efésios e presta atenção no que ela faz. Ela começa falando, bendizendo o Senhor. A primeira frase, ela é uma carta dirigida aos cristãos de Éfeso, não é aos pagãos. É uma carta aos cristãos de Éfeso. E aí ele começa falando, né, que bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu derramou toda a sorte de bênçãos sobre nós, querendo que Jesus seja o centro, e por isso vocês, Efésios, foram selados com o Espírito Santo, para servir a celebração da sua glória, do seu louvor. Capítulo 1. Na sequência, ele fala 2 vezes: por graça fostes salvos. Por graça. São cristãos, selados com o Espírito e salvos. Fala, por essa causa eu dobro o meu joelho diante de vocês, para que sejais robustecidos com essa graça do Espírito que vocês receberam. Vocês já não são mais cidadãos comuns, vocês são cidadãos do reino, herdeiros do céu, participantes do povo de Cristo. Capítulo 4 vai dizer: olha, não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo pode se entristecer, deve se alegrar também, então, né? Quando chega no capítulo 5, versículo 18b, Paulo fala, depois de falar tudo isso: olha, Efésios, vocês são tudo isso, selados, salvos pela graça, dobro meus joelhos diante de vocês, cidadãos do céu, mas procurem estar sempre repletos do Espírito Santo, encheios do Espírito Santo, encheios, não é? Você pode ter a água no tornozelo, é água, está em você a água, mas pode estar no joelho também, pode vir na cintura, e de repente você precisa ter água que você precisa nadar, né? O profeta Ezequiel. Então, não basta ter, é preciso ter bastante. Procure, né, essa versão, procure estar repleto do Espírito Santo, é de São Paulo II, num documento chamado Catequese Adende, sobre a catequese. Ele fala essa versão, traduz assim, Efésios 5, 18b: procurem estar repletos do Espírito Santo. Eu já sou isso, aquilo, ótimo.
procura se repreendar mais do Espírito Santo de Deus, né? Então eu queria falar sobre especialmente 3 pequenos passos para que você se habituasse a buscar a plenitude do Espírito Santo permanentemente. Que você não precisa esperar um seminário de vida para no fim receber oração pela efusão do Espírito Santo, para receber o batismo do Espírito Santo. Não. É hoje, é agora, é hoje, é todo dia. É todo dia. Você precisa, a cada ação que você vai fazer, você precisa da efusão. Então 3 passos, simples, você guardar e fazer todo dia, né? O primeiro passo, é importante que a gente considere que nós podemos receber mais do Espírito Santo. Parece uma coisa simples, não é? Às vezes a gente não verbaliza, mas na nossa cabeça estamos nos questionando: receber mais do Espírito Santo? Como é que é isso? Receber o Espírito Santo? Vinde Espírito Santo? Ele foi embora? Não está mais aqui? Ele não é uma pessoa, não vem por inteiro, ele vem aos pedaços, agora porque precisa de mais. O próprio Tomás de Aquino explica, né? Quando a gente fala que uma pessoa divina vem, não significa que ela se desloque de um lugar onde ela está para um lugar onde ela nunca esteve. Ela está em todo lugar, essa pessoa, o Espírito Santo, em todo lugar. Mas o que ocorre é que ele, que já está presente em minha vida, quando eu digo e convido e permito que ele venha, ele se manifesta de uma forma nova, com novidade de vida. E a novidade ocorre em mim, porque o Espírito é imutável. É imutável. Aconteceu que eu convidei, que eu me abri, que eu quis, que eu permiti, e ele veio então com uma nova missão, como diz Tomás aqui, uma nova missão na minha vida. Então eu preciso acreditar que eu posso receber mais. Santo Agostinho, né, doutor da igreja, ele escreveu um livro chamado Comentário ao Evangelho de São João, né? São 700 páginas do livro, e são homilias do Evangelho de São João. E na homilia 74, Agostinho fala o seguinte: então não é da renovação carismática, não é da corrente de graça, não é a renovação que inventou, é Agostinho falando. Ele diz assim: ninguém pode conhecer e obedecer a Jesus Cristo sem o Espírito Santo. Aí a gente pode pensar, né? Mas então estou bem na fita, porque eu tenho. Aí ele continua: e a gente pode tanto mais conhecer e obedecer a Jesus Cristo, quanto mais Espírito Santo nós tivermos. Opa! Falou em quantidade do Espírito. E ele continua: por isso o Espírito Santo é prometido e dado para quem não o tem, para que o tenha, e assim possa conhecer e obedecer a Jesus Cristo. Mas também o Espírito Santo é prometido e dado para quem já o tem, para que assim possa de maneira mais abundante conhecer e obedecer a Jesus Cristo. E ele fundamenta isso, diz: se não fosse assim, o profeta não teria pedido ao outro que o Espírito que estava nele fosse em dobro nele. Então é possível sim, eu que já tenho, receber mais. Então Paulo VI também, Santo Paulo VI, que é o Papa que nos acolheu na igreja depois de 8 anos, né? Hoje íamos ver isso, mas não deu tempo. Deus sabe por quê, né? Paulo VI escreveu em 66, antes da renovação que não existia, 12 de outubro, fez aniversário agora dia 12, um documento, um pronunciamento chamado Facti Attentione. Escuta o que fala Paulo VI. Olha, se a igreja vive da inspiração iluminadora e santificante do Espírito Santo,
Então a igreja tem necessidade do Espírito Santo, uma necessidade básica, uma necessidade existencial, uma necessidade que não pode ser satisfeita com ilusões, com substitutos, uma necessidade universal, uma necessidade permanente. Aí ele continua: neste ponto, alguém poderia levantar a objeção, que é o que eu falei: mas a igreja já não possui o Espírito Santo? Essa necessidade já não está satisfeita? Continua o Papa: sim, naturalmente a igreja já possui o Espírito Santo para sempre, mas antes de tudo, sua ação admite vários graus de circunstâncias, de modo tal que a nossa ação, a nossa abertura, a nossa disposição, a nossa docilidade, a nossa fé expectante, a nossa ação também é necessária para que a atividade do Espírito Santo seja livre e plena. Em segundo lugar, quero dizer-lhes: a presença do Espírito Santo nas almas dos fiéis pode diminuir ou se perder completamente. Gente do céu, é o Papa falando. A presença dele pode diminuir. É o que Paulo dizia também no primeiro documento, 5,19. O primeiro documento, você já sabe qual é: não apagueis o Espírito Santo. Não é que a gente pega uma borrachinha e apaga o Espírito Santo, mas o fogo da presença dele em nós pode ir se arrefecendo pela minha tibieza, preguiça espiritual, falta de docilidade, pecado. Pode diminuir ou se perder completamente. Está lá, está ainda leve, mas não tem efeito nenhum sobre as nossas vidas. Então ele continua: por essa razão, se realmente amamos a igreja, a coisa principal que devemos fazer é promover nela uma efusão do divino Paráclito, o Espírito Santo. Aleluia. Então Santo Agostinho e o Papa estão dizendo para nós que é possível ter mais Espírito Santo. Então repita comigo: Senhor Jesus, eu quero nessa manhã declarar que eu creio que é possível receber mais do seu Espírito Santo. E eu quero, Senhor, que esse Espírito Santo que já está na minha vida seja cada vez mais abundante, e que ele ocupe mais e mais espaços na minha vida. Amém. Segundo passo: crendo que, porque eu posso crer que eu posso receber mais, mas eu preciso de uma outra coisa. Eu preciso admitir que eu preciso de mais. Eu preciso admitir. Porque às vezes eu posso pensar: bom, eu já tenho, já fui batizado do Espírito Santo, já etc. Não preciso de mais. O que eu já sou coordenador disso, eu já tenho tal ministério, eu já exercito tal carisma. Já está bom. Não, eu preciso estar convencido de que eu preciso de mais Espírito Santo. Eu preciso de mais. Porque eu posso ter mais. O próprio Santo Agostinho, num outro livro sobre a Trindade, ele vai dizer: somente Jesus não precisa de mais Espírito Santo. Nós precisamos. E não porque ele é limitado em dar-se, mas porque nós somos limitados em receber. Nós colocamos limites, nós impomos condições. Então, eu preciso de mais. O que eu preciso para encher um copo d'água, gente? Não escutei. O que eu preciso para encher um copo d'água? Não. Eu preciso
esteja vazio. Para encher o copo d'água, eu preciso que seja vazio. Se o copo está cheio, eu não posso encher o copo d'água. Agora, se eu derramar essa água aqui, naquela planta, esvazio o copo e coloco aqui uma porção de pedregulhozinho, e agora eu deito a água no copo, ele vai ficar cheio? Vai ficar cheio ou não? Agora vocês estão com medo de responder, né? Vai ficar cheio ou não? Vai ficar cheio. Agora a pergunta é: ele vai estar contendo toda a água que poderia? Não. Tem uns pedregulhinhos ali que estão ocupando o espaço da água. Se eu jogar fora os pedregulhos, ele volta à sua capacidade de plenitude, plena, de receber o Espírito. Ora comigo. Senhor Jesus, eu te peço nessa manhã, Senhor, que retire da minha vida todo e qualquer pedregulho que esteja ocupando o espaço do seu Espírito Santo. Eu renuncio agora, Senhor, tudo aquilo que na minha vida está em conflito com a presença do seu Espírito Santo. Eu renuncio agora, Senhor, a toda falta de perdão, a toda falta de eu pedir perdão para alguém. Eu te peço perdão agora, Senhor, e peço que retires da minha vida todos aqueles pecados que atrapalham a presença do Espírito. Eu quero, Senhor, te oferecer mais espaços de santidade, para que a infusão do Espírito na minha vida seja plena. Enche-me, Senhor, do seu Espírito Santo. Talvez eu precise até me confessar depois, Senhor, mas eu renuncio agora a tudo que não é teu e que está aqui ocupando o espaço, que é o teu Espírito Santo. Amém. Então eu creio que posso receber mais, fundamentado na doutrina da igreja, na Sagrada Escritura, no magistério. Por isso, eu reconheço que eu preciso de mais, que quando eu ajo com as minhas capacidades, geralmente não dá certo. Eu machuco as pessoas, eu machuco os irmãos de caminhada, eu erro no meu diagnóstico. Eu preciso de mais do Espírito Santo. Se eu posso receber mais, e se eu acredito e admito que eu preciso de mais, o que eu faço? O que eu devo fazer? Peço. É graça. É graça. Eu peço. Lucas 11. Se vocês que são de natureza pecadora sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o Pai não dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Pedir. São Boaventura, um santo muito mariano e também aberto ao Espírito Santo, ele dizia assim: sobre quem veio o Espírito Santo? E ele respondia: o Espírito Santo vem onde é acolhido, onde é amado. O Espírito Santo vem onde é convidado. O Espírito Santo vem onde é esperado. Você quer convidar o Espírito Santo a vir mais na sua vida? Você espera que ele possa vir mais? Porque ele quer. Uma vez eu estava em Porto Rico e um padre deu um testemunho da vida dele, da corrente de graça. E ele dizia assim que
Ele é um vigário de uma paróquia. Uma tarde, duas senhoras carismáticas, duas senhorinhas idosas carismáticas, bateram na porta dele. Ele foi atender. Oh, minhas irmãs, né? Que surpresa! O que vocês estão fazendo aqui? Vamos entrar, vamos tomar um café. Entrou, preparou um café, serviu as duas senhoras. E aí ele falou: bom, mas vocês não vieram aqui para tomar café, né? O que vocês vieram fazer? Aí uma olhou para a outra, olhou para ele e falou assim: sabe, seu vigário, a gente veio aqui perguntar se o senhor não gostaria que a gente rezasse para que o senhor fosse repleto do Espírito Santo. Não, mas minha filha, isso é uma bobagem. O que você está propondo para mim é uma... Eu já tenho o Espírito Santo. Eu sou batizado, sou crismado. Eu tenho o Espírito Santo numa direção que a senhora não tem. Eu tenho o sacramento da ordem. Eu oro em pão e vinho, se transubstancio em corpo e sangue. Eu já tenho o Espírito Santo. Não tem sentido essa proposta. Aí a outra olhou para a outra, olhou para ele e falou assim: então o senhor não gostaria que a gente orasse para que isso transparecesse na sua vida? Aí é outra coisa. Ter é uma coisa, transparecer é outra. Seria bom transparecer. Aí ele dando testemunho, e eu na hora até chorei, porque reconheci que a minha vida não transparecia, que eu fosse alguém conduzido pelo Espírito. Mudou minha vida. Então é isso, né? Não basta ter, é preciso parecer que tem, né? Escolham 7 homens cheios de Espírito Santo, pela vida que se vê, né? Eu já tenho o Espírito. Ah, que bom. E ele tem você? Você tem o Espírito como dom. Você não é dono dele. E ele tem você? Você já se entregou para ele? Ele não te possui a força. Não transtorna a sua personalidade. Respeita a sua liberdade. Você já tem em abundância? Jesus falou: quem tiver sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus em Espírito Santo, água viva, para matar a minha sede, quem tiver sede, mas também para transbordar para a vida do irmão. Já transborda da sua vida, Espírito Santo. A sua vida no Espírito já produz todos os frutos do Espírito Santo. Pensa aí: bondade, benignidade, mansidão, temperança. Já transborda da sua vida isso? Já está tudo fluindo na sua vida? Se ainda não está abundante, você precisa de mais Espírito Santo. Por isso a gente quer pedir. E a gente quer pedir isso agora, né? Pentecostes e a missão. A que missão o Senhor quer enviar você? A sua comunidade, o seu grupo. A que missão? Qual será a missão? Qual será a sua próxima missão? Que Deus vai pedir para você, vai te dar, né? A que novo estado de vida, nova vocação, segundo Tomás, você vai ser chamado? Pode ser uma vocação religiosa ou profissional, para o exercício de um novo ministério, de um carisma diferente, ou reavivar o antigo carisma. O que será? Eu não sei. Por isso a gente pede que Deus derrame uma renovada e adequada efusão sobre a vida de cada um. Ele sabe do que você precisa, né? Você sabe que e acredita que Jesus é aquele que batiza no Espírito, não acredita? Acredita ou não? Sim. João Batista apontou o duplo ministério de Jesus, né? Esse é aquele que tira o pecado do mundo. Só ele faz isso. E esse é aquele que batiza no Espírito Santo. Só ele faz isso também, né? Nós vamos nos ficar de 2 em 2. Espera um pouquinho, daqui a pouco.
vamos orar, eu vou orientar. Vamos fazer primeiro uma oração assim, pessoal, de uma para outra. Depois a gente faz junto um clamor pela efusão do Espírito, né? Nessa fé. Vocês veem, Atos 2, o Espírito foi derramado. Se olha em Atos 4, eles estavam diante de uma nova situação, perseguição, ameaça, clamam, faz o primeiro clamor por efusão, tremeu o lugar que estavam, ficaram cheios do Espírito Santo. De novo, tinham ficado ali em Atos 2, agora em Atos 4. Maria, em Pentecostes, era a única que sabia o que ia acontecer. Eles estavam, aguarde que agora eu vou cumprir a promessa do derramamento do Espírito. E eles devem estar perguntando, como é que vai ser esse negócio, né? E Maria tranquila. Documento Lumen Gentium do concílio, número 59, diz assim: no Pentecostes, Maria estava com sua atitude suplicante à espera daquilo que ela já recebera na anunciação. Ó, Maria já recebera, foi a primeira. Ela não tinha a barreira do pecado que nós tínhamos. Nós precisávamos que Jesus vencesse o pecado e a morte. É por isso João comenta na festa do tabernáculo, quando ele fala: quem tiver sede, venha a mim mesmo. João fala, ele dizia isso com respeito ao Espírito, mas que ainda não tinha sido dado, porque ele não tinha sido glorificado. Ele precisava morrer, ressuscitar, vencer o pecado e a morte, para nós podermos. Maria não tinha essa barreira, não experimentou o pecado. Nós também estamos nessa condição. Deus não precisa de nada. É Jesus quem batiza, é Jesus quem dá a infusão, e pode fazer isso a hora que ele bem entender, sabe? Você pode estar cantarolando no chuveiro, viajando de trem, de ônibus, de avião, e receber uma infusão do Espírito Santo. Não é rito. O que ajuda é o que nós estamos fazendo agora: tomar uma maior consciência do que é possível. Isso amplia o nosso entendimento. Então eu fico com uma fé mais expectante. Eu sei que isso é possível. A igreja está dizendo que é possível. Olha só, os santos estão dizendo que é possível. Então, tira as teias de aranha do meu cérebro e eu me abro mais à graça. Então, mas aquilo dizia assim, bem conhecido de todos os teólogos, né? A graça supõe a natureza. O que significa? Quanto melhor estiver preparada a minha natureza, com mais facilidade eu me abro à graça. A graça supõe a natureza. É preciso que eu saiba, é preciso que eu conheça. Então, nós estamos preparando a natureza para fazer essa experiência. Nós estamos crendo, temos consciência que já temos o Espírito, mas temos consciência que podemos ter mais, e que Ele pode vir de maneira nova, né? De que Jesus é quem faz isso. Nós vamos orar, um irmão vai orar pelo outro, como eu vou orientar, como um mero intercessor. Nós não batizamos no Espírito Santo. Eu queria que o Reinaldo orasse por mim. Eu não batizo no Espírito Santo, não. Viu? Ninguém. É só Jesus que batiza. Então não importa quem vai orar com você, é mero intercessor. É unir-se a você em oração e dizer: Senhor, eu vou explicar já, estou aqui para pedir uma infusão para esse irmão, para essa irmã. Que o Senhor faça isso na vida dele, na vida dela. Não sou eu, né? Deus não precisa de nada, só que Ele quer precisar da mediação humana. Ele gosta de se servir de nós. Não foi assim com Nicodemos? Ananias, né? Lembra que Jesus olhou de lá e viu que Paulo guardava as roupas de Estevão? Falou: ele vai ver o que é bom para tosse, né? Um dia. E agora chegou a hora. Ananias, lá na rua direita, em Damasco, tem um jovem chamado Saulo. Quero que você vá lá e ore para que ele seja batizado no Espírito Santo e recobre a visão.
E Ananias, conhecendo Saulo: não vou não, senhor, estou fora. Não vou não. Não, vai porque eu quero mostrar para ele que é bom, né? E Ananias foi. Quem é Ananias? Na Bíblia não aparece mais. Quem é Ananias? Sei lá quem é Ananias. Tem gente até que confunde ele com Nicodemos. Tá, coisa. Cornélio, estou confundindo eu com Nicodemos. Então, assim, realmente Deus fez Saulo cair pelo chão. Podia ser batizado no Espírito, tá bem? Não, quero que Ananias vai lá. Desconhecido nosso, não tem mais nada sobre Ananias. Versículo mais pequenininho da Bíblia: e Ananias foi. E por que Ananias foi? Sabe do que aconteceu? Você tem ideia do que aconteceu porque Ananias foi? Além de toda a obra de Paulo. Você é cristão porque Ananias foi. Porque Ananias foi, Saulo foi batizado no Espírito, e Paulo saiu a evangelizar pelo mundo, foi para a Europa evangelizar. O Evangelho chegou à Espanha, que veio para Portugal, que veio numa escalabela para esse país, da terra de Santa Cruz, e por isso nós somos cristãos. Glória ao Senhor, calma. Calma as Ananias que nós não conhecemos, né? Nós podíamos ser shintoísta, budista, islamita, podíamos ser. Deus tem os seus caminhos, mas quis Deus que porque Ananias foi, hoje nós somos cristãos. Provavelmente por influência dessa intercessão desse Ananias, que nem sabemos quem é. Então é isso. Então não importa quem vai orar por você. É bem simples. Deus não precisa de nada buscar. Tem gente que gosta de oração fervorosa, efusiva, de grito, pulo e tal. É bom. Eu não sou assim, né? Tem gente. Eu fui formado por pessoa bem calma, né? Mas respeito ele, acho bom, mas não tem problema. Não pense que a gritaria é o sinal da eficácia da efusão. Não. A pessoa de fala mansa que vai dar para você também produz o mesmo efeito. Ninguém disse que Ananias saiu gritando com Saulo. Foi lá meio tremendo. O Senhor me mandou aqui, o Senhor dá licença, com certeza. Medo que tire o poder de Saulo. Então, é Jesus que batiza. Nós vamos pedir que Jesus batize. E você sabe que Jesus está interessado em que você receba essa efusão do Espírito? Você acredita? Sim. Por que você acredita? Porque Jesus é bom, Jesus quer, né? Mas o Catecismo da Igreja Católica, número 667, fácil de decorar. Marque aí, Catecismo da Igreja Católica 667, que não é uma apostila da Escola Paulo Apóstolo, é o Catecismo da Igreja Católica. Fala assim: tendo entrado de uma vez por todas no santuário do céu, Jesus Cristo intercede sem cessar como um intercessor que não é como nós, como um intercessor que garante uma permanente efusão do Espírito Santo para a sua vida. Aleluia, gente, aleluia. Jesus Cristo, o batizador, está aqui agora, está interessado em você, e a doutrina garante Jesus Cristo sem cessar. O que é sem cessar? É sem cessar mesmo, né? É sem cessar. Agora, Jesus Cristo, pode chegar em casa e conferir lá, ou entra aí na internet, 667, intercede como mediador que garante. Não é um mediador qualquer, não é o Ananias, não é o Reinaldo, é um mediador que garante uma permanente efusão do Espírito Santo para você. Amém? Então vamos ficar 2-2. 2-2. Todo mundo, os músicos também. 2-2. Depois a gente vai cantar, porque agora as pessoas precisam escutar o que o outro vai rezar. Os músicos também vão orar um pelo outro. Todos nós